Oi, gente querida, que delícia estarmos novamente juntos no nosso programa Capelania. Gente cuidando de gente. E hoje temos mais um tema muito especial, muito dentro daquilo que nós estamos vivendo em meio a toda essa pandemia causada pelo coronavírus. E nós trazemos uma pessoa aqui muito especial hoje para nos tirar dúvidas. Talvez você tenha muitas dúvidas quanto a tomar ou não tomar a vacina contra o Covid-19. Então, eu já vou apresentá-la já. E eu vou só dar uma dica para vocês para começar. Ela trabalha no Instituto Butantan. E eu quero ler para você alguma coisa sobre o fundador do Instituto Butantan. O diretor e fundador do Instituto Butantan, Dr. Vital Brasil, era presbiteriano praticante, homem de profunda fé, mineiro de campanha no sul de Minas, foi aluno da escola do reverendo Miguel Torres, que teve muita influência na sua vida. Em Botucatu, São Paulo, começou a criar o soro antiofídico a uma quadra da Igreja Presbiteriana Independente. Seu centenário foi comemorado com um culto na Igreja Presbiteriana. O diploma do Estado de São Paulo, relatando este culto, está no arquivo da igreja. Esse renomado médico aprendeu na igreja que ciência e fé não são antagônicas e podem andar juntas para o bem da humanidade. Esse artigo foi escrito pelo reverendo Cleómenes Anacleto e nos traz uma questão muito importante para estarmos avaliando hoje: ciência e fé. Elas não são antagônicas. E é muito interessante quando você lê a Bíblia, você vai vendo como Deus nos dá dicas sobre a sua criação e tão detalhadas que aos poucos os cientistas vão descobrindo todos esses como achados da ciência, mas que já estavam na Bíblia, na palavra de Deus, do Deus Criador dos céus e da terra e nosso Criador também. Hoje nós estamos trazendo aqui para você, na nova TV IPP, no novo estúdio super bonito, recém-inaugurado, a Letícia. A Letícia de Melo Soares, ela trabalha no Instituto Butantan em pesquisa clínica. Ela trabalha ali como técnica de laboratório, bolsista. Ela é formada em biomedicina e ela faz várias atividades que eu vou deixar aqui. Ela conte para a gente como ela desenvolve essas atividades. Mas eu convidei a Letícia principalmente porque ela está trabalhando com a vacina. A vacina que todos estão discutindo agora sobre tomar ou não tomar. E nós queremos que você preste muito atenção em todas as explicações que a Letícia vai trazer para você. E deixa eu contar algumas coisas sobre a Letícia, antes de passar a palavra para ela. A Letícia é querida, é membro da minha família também, e eu a conheço desde bebê, porque ela ia lá em casa, os pais dela são meus, o que eles são? Genro, não, cunhado, é meio difícil explicar. Mas é família, isso mesmo. E a minha neta mais velha mora com eles também, são primas irmãs. Então, é muito gostoso trazer a Letícia aqui. E, além da Letícia trabalhar com a vacina, eu quero que ela conte um pouquinho também da história dela como parte de uma igreja evangélica tradicional, uma igreja que leva a Bíblia muito a sério, e também sobre o ministério de capelania que ela desenvolve conosco, com a Associação de Capelania na Saúde, e mais coisas que ela vai estar falando também.
Tudo bem, Letícia? Tudo bem, Leni. Eu queria primeiramente agradecer pelo convite. Fiquei muito surpresa, muito feliz quando você me chamou para poder trazer o assunto da ciência, né? Que às vezes é visto com maus olhos, mas que tem crescido e que nesse último ano a gente viu que transbordaram notícias sobre a ciência. Então, vou me apresentar um pouquinho para o pessoal de casa. Meu nome é Letícia, eu sou por formação biomédica. Eu sou cristã desde pequenininha, né? Eu cresci na igreja e minha família toda e meus pais sempre estiveram envolvidos em trabalhos com a igreja, principalmente com o Ministério Infantil. Então, eu vou começar falando do meu trabalho e meu envolvimento com a capelania, como que aconteceu esse conhecimento, né, para mim. Eu me reuni em uma igreja e acabei indo agora para a Igreja Evangélica do Bosque. E lá, a Eleni sempre apresenta para a gente sobre a capelania, sobre os trabalhos que são feitos, a necessidade de se terem voluntários e pessoas que ajudem esse trabalho, porque é um trabalho muito importante. E eu sempre via aquilo, mas ficava na minha, né? Falava, não sou capaz de fazer isso, né? Alguma coisa do tipo. Mas no ano passado, os meus pais, eles foram para uma aldeia indígena e de quilombos fazer um trabalho missionário. E aquela movimentação toda deles planejando as coisas, recebendo as doações que as pessoas mandavam, começou a mexer comigo. Eu falei, bom, então vamos começar a investir nessa parte, por que não? E aí, até que a Eleni, eu marquei uma conversa com ela, fui na sua casa um dia, né, pra gente conversar, e você me apresentou o que tinha que ser feito, os cursos, como que era o trabalho feito. E aí, definitivamente, meu interesse foi despertado. E eu falo que é uma relação mesmo de amor. É lindo o trabalho que é feito, né, na capelania. O preparo, porque não é simplesmente você aparecer lá no hospital e entrar em contato com aqueles pacientes. É um preparo que a gente tem. E isso é muito importante, porque a gente lida com muitas coisas ali dentro que a gente nem imagina que vai acontecer, né? Então, eu fiz o curso em 2019, o nível 1. Né? E aí, agora, no comecinho de 2020, eu comecei a fazer o treinamento, a parte prática. E aí, eu fiz, eu acho que um mês, mais ou menos, e aí começou a pandemia e tudo veio e eu tive que parar, mas agora, no mês que vem, a gente pretende retornar isso aí. Ótimo! E uma coisa muito interessante foi ver a Letícia lá no teatro durante o curso, porque, coitada, ela tinha dado plantão a noite inteira. Chegou lá cada dia, assim, moída, mas levou a sério, prestou atenção, fez o curso. O nosso curso presencial, nível 1, tem 40 horas, são 4 dias seguidos. Depois tem uma seleção, uma entrevista, tem leitura de livros, questionários, cartas de apresentação, e depois disso, então, começa um treinamento individual, supervisionado nos hospitais, um treinando com um treinador já bem experimentado, e isso se prolonga até 85 a 100 horas. Esse é o nível 1. Mas agora esse nível 1 nós já temos em EAD, online, então você pode fazer da sua casa. É só entrar no nosso site capelanianasaude.org.br e você pode fazer o curso enquanto você aguarda essa pandemia passar para depois fazer o treinamento prático conosco. Letícia, conta mais um pouquinho. E aí comecei a fazer esse treinamento, mas logo tive que parar por conta da pandemia e de tudo que aconteceu no passado. E profissionalmente, eu sou formada desde 2017, sou nova na área, né? E comecei trabalhando em análises clínicas. Não imaginei que eu fosse querer trabalhar com isso, foi uma novidade na minha vida, mas confesso que me apaixonei pelas análises clínicas, pela área que eu escolhi, porque a gente não lida de forma direta com o paciente. A gente lida por trás das cortinas, porque a gente analisa os exames de sangue, né, de fluidos dele. E eu falo que análises clínicas é uma forma da gente tratar o paciente e cuidar da vida desse paciente. Indiretamente você está cuidando e muito dele. Porque a gente dá para o médico o diagnóstico de uma possível doença para esse paciente, seja esse diagnóstico, né, positivo para uma possível cura ou negativo. E a gente tem essa
comunicação com médicos, enfermeiros. E é muito legal trabalhar por trás disso, ver como as coisas são feitas. É gente cuidando de gente. Gente cuidando de gente, isso mesmo. E como 2020 foi um ano de mudanças, né? Acho que não só para mim, acho que para todos. Um ano que a gente não imaginava que tudo isso ia acontecer e a dimensão que ia ter, porque quando começou a gente falava, não, em julho passa, Sim, né? a gente esperava 1 mês, 2 meses. Normal e isso foi o ano inteiro. Muito então, bem. o ano passado foi um ano, logo que começou a pandemia, um ano puxado no trabalho. Muita coisa aconteceu e acabou que eu fui desligada da empresa que eu estava. E aí sempre vem aquelas dúvidas, questionamentos, preocupação que a gente tem, né? De como, eu preciso trabalhar. E Deus, eu falo que desde que eu comecei a trabalhar e fiquei desempregada, eu não passei muito tempo sem trabalho, porque Deus, ele supriu tudo. E confiar nele é a melhor coisa, porque ele vai abrindo portas e te dando oportunidades de onde você nem imagina que vai aparecer. Ele abriu um lindo caminho para você. Então, como eu disse, 2020 foi um ano de mudanças e eu acabei migrando para outra área, que é a pesquisa clínica. Nunca tive contato com pesquisa clínica. Esse estudo que eu estou fazendo parte da vacina do Instituto Butantan foi o primeiro contato que eu tive com pesquisa clínica. Eu tenho amigas que trabalham com isso, fizeram estágio e tudo mais, mas nunca tinha trabalhado com. E é uma área muito legal, é uma responsabilidade muito grande, porque você está lidando ali com vidas de pessoas que estão participando. E é muito interessante, assim. Meu conhecimento aqui, eu vou passar para vocês o que eu tô aprendendo também. Ótimo. Isso tem sido muito legal e é isso, a minha vida, assim. E aí, como, né, eu falei que 2020 foi um ano de mudança, a gente teve que adaptar toda a nossa vida, né? Sim. Reuniões de igreja foram canceladas, né? Projetos que a gente tinha foram desfeitos. Ou adaptados. E é isso que eu ia dizer agora. A gente lá na igreja... meus pais, eles sempre cuidaram de departamento infantil. E lá no Bosque não tem sido diferente. Eles cuidam das crianças. E depois que me interessei mais pela capelania, e nesses últimos anos pra cá, eu tenho me interessado muito. E tenho ajudado os meus pais nessa área, né? Nesse serviço. E a Letícia tem um jeito especialíssimo para lidar com crianças. Não tem criança que fique assim longe dela quando ela começa a falar e se comunicar com eles. É uma maravilha. Eu amo trabalhar com crianças. Eu gosto da inocência que eles têm, né? As tiradas que eles têm. E é legal poder ensinar a base para eles, né? Conversar com eles, porque ao mesmo tempo que eles são inocentes, hoje em dia as crianças são muito espertas. Elas pegam as coisas no ar e você consegue conversar com elas de uma forma séria. É verdade. Né? E elas entendem aquilo. Deixa eu contar para vocês alguma coisa que eu passei esse fim de semana. Porque eu fiquei o ano inteiro sem sair de casa, sem viajar, sem nada. E nesses últimos 3 dias de fim de semana, eu pude ir para a praia com 2 dos meus filhos, minha nora mais nova e a minha netinha de 3 anos e meio também. E assim, contei histórias bíblicas umas 20 vezes cada história, mais ou menos. E ela ali se alimentando, bebendo daquelas histórias bíblicas. Chega uma hora, ela fala assim, vovó, onde está Deus? Eu falei, nossa, 3 anos e meio, uau! Eu falei, ele está no céu, está em todo lugar e também ele pode estar dentro do nosso coração. Ele está dentro do meu coração. Passou, continuou pedindo outras histórias, fui contando, até que ela voltou ao assunto e perguntou, ele mora no teu coração? Mora. E como eu faço para ele vir morar no meu coração? E daí eu orei com ela, falei com ela, e ela chegou à seguinte conclusão, que legal, vovó, ele está no seu coração? E está no meu também. Acho que ele se dividiu no meio e ficou uma parte em você, outra parte em mim. É linda a inocência. E como ela entende? Entendeu? Sim, A dela foi o jeito dela entender. Sim.
E aí a gente, então, adaptou as nossas reuniões para as crianças. Aí a gente em casa conversando, né, falando com o presbitério, eu falei, gente, como que nós vamos fazer agora? Longe das crianças, porque é muito importante que elas tenham esse contato com a gente, né? A gente vê pessoalmente, isso não tem o que substitua. É verdade, é Esse precioso demais. proximidade. Então, a gente... Eu falei, mãe, o que nós vamos fazer agora? Essas crianças não podem ficar um ano inteiro De sem ver jeito a nenhum. gente, sem ter uma lição. Como que nós vamos fazer? E aí a gente faz uma live no Facebook, né? A gente tem um grupo fechado para as crianças. E a gente ali faz as nossas lives, conta histórias. Ano passado a gente contou bastante sobre o povo de Israel e coisas do tipo. E falando, né, sempre com essa ênfase de que Jesus, ele quer morar no nosso coração. Né? Ele quer que nós o sirvamos, que nós o sigamos. E tem sido muito legal. E esse ano agora a gente está continuando, né? E aí nós vamos falar sobre a pessoa de Cristo, sobre a vida, desde o nascimento, a vida dele, né? Aqui na Terra. Então tem sido uma experiência muito legal. São mudanças que vieram numa época difícil. Sim, que estão alcançando mais crianças, talvez. Né? Uma época difícil, mas que foram boas mudanças. Tanto na parte, né, espiritual, quanto na parte profissional. São boas mudanças. Muito bom, muito bom. Agora, falando sobre a vacina. E aí? Como uma vacina age no corpo humano? Então, vamos lá. A vacina, as vacinas em geral, não só a do Covid, Sim. elas servem para criar uma memória no nosso organismo. Como assim? A gente vai ali injetar aquele organismo no nosso corpo para que haja ativação de células de defesa, para que quando o paciente futuramente entrar em contato com essa doença, aquela memória seja ativada e ele possa neutralizar aquela doença para que ela venha de forma mais leve. Eu vou falar da vacina da Coronavac, que aqui eu tenho feito parte do estudo, que eu tenho conhecimento, tá? A gente sabe que tem outras que estão sendo liberadas aí no mercado, mas a Coronavac ela é feita com vírus inativado. Esse vírus ele não é morto, ele está inativado. Ele é inativado por substâncias químicas ou por ações físicas. Esse vírus ele é inativado, então ele não causa doença. Isso é importante saber. Porque Ótimo. assim como a vacina da gripe, muita gente fala, eu não vou tomar vacina da gripe porque eu sempre fico gripado quando eu tomo essa vacina. Não, você não fica doente quando você toma a vacina. Você fica doente porque você tinha que ficar doente, independente da vacina. Então, esse vírus inativado não causa doença. Quando ele é injetado no nosso corpo com a vacina, ele é um corpo estranho no nosso organismo, porque não faz parte nossa. Claro. Então, o nosso organismo ele vai reconhecer aquilo como um corpo estranho, uma coisa estranha, e falar, opa, o que está acontecendo aqui? Então, eles vão ativar essas células de defesa, são linfócitos, são diversas proteínas e substâncias que o nosso organismo libera para poder defender o organismo daquele corpo estranho que entrou ali. Só que ele não causa doença, ele vai ativar essa formação de células de defesa. E aí, como eu disse... Criar uma imunidade. Isso. Aí, mais pra frente, se a pessoa se deparar com a doença, o organismo vai ativar a memória e vai disponibilizar aquelas células de defesa e a doença vai acontecer, porém de forma mais leve, porque ele já entrou em contato com aquilo algum dia. E uma coisa que a gente sempre, né, tem visto, tem lido, bloqueio das pessoas, né, com as vacinas e tudo mais. E aí as pessoas perguntam, mas depois que eu tomar a vacina, eu vou precisar usar máscara? Sim, nós vamos precisar usar máscara ainda por algum tempo. Enquanto a doença não estiver controlada, enquanto o vírus não estiver controlado, a gente vai ter que usar máscara, sim, continuar com a nossa higiene, como tem sido feito, limpeza com álcool, lavagem das mãos, porque isso são formas preventivas e que têm ajudado muito. Então, gente, é usar máscara da forma correta também, né? Não é nem no queixo, nem com o nariz para fora. Não, tampando boca e nariz, né? Sempre com distanciamento, evitando aglomeração e tudo mais, mas sim, nós vamos precisar continuar usando máscara. E uma dúvida também que surge entre as pessoas é, se eu já peguei o Covid, eu preciso tomar a vacina? Isso, gente, é importantíssimo, porque eu encontro algumas pessoas que falam, eu já peguei, agora eu estou imune a tudo e não transmito. É verdade? Não, você precisa tomar a vacina sim, porque é uma doença relativamente nova,
a gente não conhece muita coisa ainda, então não sabe se existe uma reativação da doença, se você fica totalmente imune a isso. Então, você sim tem Por que... quanto tempo? Quanto tempo que isso fica. Aham. Então, sim, você tem que tomar vacina mesmo tendo pegado o Covid-19. Porque para você se imunizar e para, né, para pessoas que não possam, por exemplo, tomar uma vacina, Aham. terem... E mesmo que a pessoa já tenha tido, Sim, ela ainda pode contaminar outras através de toque Sim. em objetos sim, contaminados. porque o vírus fica na superfície, Uhum. se não tem a limpeza, acaba contaminando. Então, é importante, sim, que todos se vacinem mesmo que já tenha pegado o Covid. Ótimo, muito esclarecedor, muito bom. Letícia, e muita gente fica assim, gente, mas não é possível fazer uma vacina em tão pouco tempo. Tem coisa aí, deve ter muita manobra política, mentiras no meio. Então, assim, explica como vocês conseguiram fazer uma vacina, ou quantas vacinas para o mesmo fim, com tanta agilidade? Os estudos de vacina, eles são estudos demorados, não são... Ou de medicações que são liberadas no mercado, são estudos demorados porque a gente tem que conhecer a estrutura daquilo que a gente vai tratar do vírus, por exemplo. É um processo longo. Só que a tecnologia para a produção das vacinas, ela tem crescido. E isso tem ajudado no avanço desses estudos. Então, a tecnologia que vem surgindo para tantas coisas, inclusive para a produção dessas vacinas e medicamentos, tem ajudado. Outro ponto importante é que a urgência que a pandemia trouxe fez com que muito dinheiro fosse envolvido. Então, várias fontes enviaram dinheiros para que a pesquisa fosse feita, para que estudos fossem feitos, né, para que essa vacina fosse, então, liberada. Então, houve investimento, houve procura, houve preocupação. Então, isso permitiu que os estudos fossem mais rápidos. Porque foi um mal que atingiu todo mundo. Não foi só um estado, Não. só um país, foi o mundo inteiro. E também as pessoas de todos os níveis, de todas as classes, de qualquer formação, não importa. Todo mundo está à mercê. Isso. Né? E outra coisa importante é que os cientistas, eles já conheciam a estrutura do vírus. Porque em outras épocas, o SARS-CoV ele já causou doença. Né? Não tão conhecido pela população, só quem mais tem acesso a estudos e a ciência, né? Porque não afetou o Brasil, por exemplo, mas já se conhecia a estrutura desse vírus. Então, foi mais fácil ele ser isolado, né, em laboratório, para que houvesse a pesquisa da sua estrutura ali. Ótimo. Então, essa estrutura já é conhecida. Não lidaram com um vírus de estrutura totalmente desconhecida. Então, isso facilita. Ótimo. O outro fato que, né, fez com que os estudos agilizassem, que as pesquisas, né, fossem feitas de forma mais rápida, é que o coronavírus é uma doença, né, Covid-19 é uma doença que ela é aguda e de fácil contágio. É muito fácil você se contaminar, né? A gente não tem nem ideia de como se contaminou, né? Sim. Quantas pessoas estão trabalhando no meio da saúde ali, na área da saúde e tomando todas as precauções. Mas é interessante que quando o próprio profissional da saúde sai do seu meio, do seu trabalho, muitas vezes ele bobeia no sentido de deixar, de tomar aquelas precauções tão cuidadosas que ele toma no trabalho. Né? E muita gente sai de férias como profissional da saúde e volta contaminado. Sim. Por bobagem, por coisas, né? Um pouco desse cuidado. Sim. Então, é uma doença que é muito fácil, de uma fácil contaminação. Então, por isso que sempre a gente tem que tomar cuidado com a higiene, né? Das coisas, lavagem das mãos, a roupa que a gente usa em transporte público. Né? Isso desde sempre, mas agora muito mais. Lavar sempre essa roupa, igual profissionais da saúde, lavar a roupa separada do restante da casa, tênis, né? Não entrar de sapato dentro de casa, sempre que chegar em casa, lavar esse tênis. É importante esses cuidados, porque sim, a doença ela tem um fácil contágio. E o último ponto é que, por conta da doença
ter atingido o mundo inteiro, Uhum. muitos estudos saem todos os dias sobre o coronavírus. Estudos da parte estrutural do vírus, estudos de sequelas em pacientes, estudos sobre protocolos de como atender esse paciente que chega no hospital gravíssimo por conta do contágio com coronavírus. E todos os dias saem muitos bons estudos, pesquisas sobre a doença. E então é mais fácil você fazer um estudo de uma doença que tem muitos artigos do que, por exemplo, uma doença como a malária, que não atinge o mundo inteiro e que Não tem interesse de tantos comparado cientistas. com uma doença em época de pandemia, lógico que avanços, né, em medicina e medicamentos serão mais lentos do que uma época de pandemia onde a urgência é grande para conter o máximo possível do vírus. Muito bom, boas explicações. Gente, quero lembrar vocês que eu estou com o meu celular aqui ligado para receber as suas perguntas, as suas considerações. Então, entre em contato com a gente pelo chat do programa e você vai poder participar junto com a gente, fazer perguntas à Letícia também, tá bom? Então, escreva. Deixa eu só ler alguma coisa que já apareceu por aqui. Heloísa Junqueira Costa diz assim: incentivo a todos os que puderem tomar a vacina, o benefício é muito maior do que qualquer risco. Infelizmente, minha mãe se infectou antes de ter tido a oportunidade de ter recebido a vacina. Nós vemos quantas famílias foram atingidas, né, perto da gente, cada vez mais perto, e isso é assustador. Sim, eu comento com as pessoas, eu falo, a gente via a coisa acontecer, mas ainda não tinha chegado com pessoas próximas a nós. Sim. E quando isso afeta alguém próximo da gente, que a ficha cai e você fala, gente, é grave mesmo, né? Assim, as pessoas que não têm contato com a saúde, é grave, gente. Essa doença tá matando ainda hoje, mesmo com a vacina saindo. Então, assim, igual a Heloísa falou, é um incentivo que qualquer tipo de reação adversa que venha a ter essa vacina é menor do que o benefício que ela pode trazer para a população. Mas, ao mesmo tempo, gente, não é uma situação de pânico, porque, deixa eu só dar um exemplo, a Letícia trabalha com pesquisa, a Bárbara, minha neta, prima, irmã da Letícia, é fisioterapeuta, trabalha no hospital com idosos, trabalha dentro de UTIs, e as duas voltam para casa todos os dias. E a família não foi contaminada, elas não foram contaminadas. Eu falo que Deus, ele é tão bom. Sim. E ele cuida da gente nessas coisas. E eu falo com a Bárbara, eu falo, como pode a gente sair de casa todo dia? A gente tem contato com pessoas contaminadas. Sim. A Bárbara, ela trabalha na UTI, entubando esses pacientes e cuidando diretamente deles. E nada acontece. Então, Deus, ele mostra o cuidado dele. Ele fala assim, gente, ó, a vida de vocês está aqui na minha mão. Com certeza. Que vai dar tudo certo. Minha vontade, ela é boa, perfeita e agradável. Amém. Então, a gente tem que seguir lembrando disso. É muito importante, porque isso dá ânimo pra gente. Exatamente. E essa segurança que o relacionamento com o Senhor nos traz, tira o medo, lança fora todo o medo. Não nos deixa deixarmos de lado as precauções padrão, né? Seria irresponsabilidade nossa fazer isso, mas confiar que o Senhor está dirigindo a nossa vida, dirigindo a nossa história, também lança fora a ansiedade. A gente não fica apavorado pensando, será que eu toquei em alguma coisa? Será que, nossa, não, a gente continua vivendo, mesmo num contexto diferente, modificado. Mas quanta coisa a gente aprendeu nessa pandemia. Como nós estamos sabendo nos comunicar melhor, usar novos meios de comunicação que atingem o mundo inteiro também. Se antes nós cuidávamos só do pessoal que estava aqui em volta da gente, fisicamente presente, agora a gente consegue alcançar pessoas tão distantes. Graças a Deus, né? Quanta coisa boa. Ele disponibilizou meios pra gente. E o que a gente está podendo fazer aqui agora de forma online é isso. É motivo da gente agradecer e da gente encher o nosso coração de alegria, porque a partir disso a gente consegue transmitir coisas,
né, notícias, informações Sim. importantes para todo mundo. É muito legal. Muito bom. Letícia, qual a importância da pesquisa clínica na liberação das vacinas? Vamos lá. Como eu disse, eu sou muito nova na área, então eu vou falar aquilo que eu sei de forma bem simples para que todo mundo entenda. A pesquisa clínica, ela sempre existiu. Então, para a liberação de qualquer medicamento que você tome aí na sua casa, que vende na farmácia, qualquer vacina que a gente já tenha tomado, ela passa pela pesquisa clínica. Não pode ser liberada uma medicação sem se passar por um estudo clínico. E a pesquisa clínica é qualquer estudo em seres humanos que tem como objetivo estudar uma molécula, um medicamento, no caso, a vacina, que a gente tem visto agora, que tem como objetivo avaliar eventos adversos, benefícios para a população, os malefícios, liberar segurança, eficácia desse medicamento para a população. Só que assim, para liberar esse medicamento, essa molécula, eu vou chamar de molécula, ela tem que passar por diversas fases. Então, para o estudo da vacina, a gente também teve essas fases. Eu esqueci de falar naquela outra pergunta que você me fez, do porquê que a vacina foi liberada tão rápido. Porque a burocracia para a liberação dessa vacina, ela foi agilizada. Não quer dizer que porque ela foi agilizada, que fases do estudo foram puladas. Isso é muito importante de se lembrar. Ótimo. As fases do estudo não foram puladas, não podem ser puladas por questões éticas, porque existem como falar, ações governamentais, a Anvisa, o próprio Instituto Butantan, estão de olho. Outros centros de pesquisas que fizeram, que estão envolvidos, e a gente tem que seguir legislação e a gente tem que seguir a lei. Porque não pode simplesmente liberar uma vacina para sair aplicando em todo mundo. Então, a burocracia foi sim agilizada, mas fases dessa pesquisa não foram puladas. Ótimo. E acho que é importante lembrar também que começou a ser aplicada não só em idosos, mas nos profissionais da saúde que estão na linha de frente. Então, isso é uma segurança enorme, né? Porque senão eles começariam, talvez, pelos bebês, pelos muito idosos, tal. Não, foi um jogo de confiança, passar segurança, o aplicar no próprio profissional da saúde, da linha de frente. Então, como eu estava dizendo, a gente tem as fases para esse estudo clínico acontecer. A fase 1, ela é feita com voluntários saudáveis. Uma coisa, eu conversei até hoje com amigas no trabalho e falei assim, a pesquisa ela é tão pouco divulgada que as pessoas acham que quem participa da pesquisa é cobaia. Não, quem participa da pesquisa não é cobaia. Não. Quem participa da pesquisa é voluntário. São pessoas que se voluntariam para estar ali. Sejam elas profissionais da saúde, sejam medicações, por exemplo, para tratamento de um câncer, pessoas que têm a doença. Então, são voluntários que se propõem a participar daquele estudo. Então, a gente escolhe esses voluntários. Ótimo. A fase 1 são voluntários saudáveis. Nessa fase, o que acontece? Eu vou fazer um comparativo sempre do geral com o que aconteceu na vacina, no caso da que eu estou participando, que é o que eu conheço. Então, assim, a gente faz com voluntários saudáveis e nessa fase a gente vai estudar a relação da molécula daquele medicamento com o organismo humano. Então, a gente vai aplicar aquela molécula no organismo, administrar, seja ela por via oral, o que for, e ver a interação daquela molécula com o organismo. No caso da vacina, aconteceu essa mesma relação. A gente chama relação droga e corpo. Então, a gente olha, vê quanto tempo que se demora para produzir o anticorpo, quais anticorpos são ativados, quais células de defesa são ativadas, nessa fase com voluntários saudáveis. A fase 2, a gente já aumenta o número de voluntários. Porém, esses voluntários são voluntários que futuramente usarão essa medicação. Ótimo. Então, por exemplo, se é uma droga para tratamento de um câncer, são pessoas que têm esse câncer específico e que futuramente usarão essa medicação. E esses voluntários não são abandonados. Não é injetada a droga, observado o efeito e depois deixado de lado. Eu vou explicar isso na fase 3. Ótimo. Porque é importante, porque as pessoas às vezes acham que isso acontece. E nessa fase 2, então, já é com um grupo um pouco maior. E aí são esses voluntários que futuramente vão usar essa medicação. Nessa fase 2, a gente vai ver qual a melhor dose para aplicação. Igual no caso da vacina. É uma dose da vacina? 2 doses da vacina?
Se for um medicamento, qual forma de administração? Qual via de administração? Endovenosa? Vai ser via oral? Sublingual? Qual é o que vai melhor atingir a janela terapêutica? A janela terapêutica nada mais é do que a janela, o espaço de tempo que aquela droga faz efeito no organismo humano. A terceira fase, ela envolve um grupo muito maior de voluntários. Esses voluntários ainda sendo aqueles que futuramente vão usar a molécula em questão. Nessa fase, existem critérios de inclusão e exclusão para que ele entre no estudo. No caso da vacina, existiram esses critérios. Então, dependendo de alguma doença, não poderia fazer parte do estudo. Mulheres grávidas, ou que estivessem amamentando, ou que estivessem pensando em engravidar no próximo ano, não poderiam fazer parte desse estudo. Então, nessa fase, eu esqueci de falar um detalhe importante. Esses voluntários, eles são realmente voluntários, porque eles assinam um termo de consentimento. Sim, eles têm acesso a um termo de consentimento. Porque ele recebe ali todas as informações. Sim, as informações. Existem acompanhamento médico. As médicas e médicos envolvidos esclarecem para esse paciente qualquer tipo de dúvida. E nesse termo fala tudo. O que pode ou não acontecer durante o estudo. Qual o tipo de amparo que esse paciente vai receber. Então, eles sabem onde eles estão, o que vai acontecer. Eles estão amparados ali e eles têm tudo isso nesse termo de consentimento. Não é uma entrada no projeto de maneira cega. Não, eles sabem onde estão bem informados. Sim, informados. E nessa fase, então, a gente vai ter esses critérios de inclusão e exclusão. E nessa fase, a gente vai avaliar, igual a gente viu da vacina, eventos adversos. Quando é aplicada uma dose nesse paciente, o que acontece? Quando é aplicada a segunda dose, o que acontece? A gente vai ter a liberação da eficácia e da segurança dessa molécula, e na vacina aconteceu do mesmo jeito. Então, é um estudo multicêntrico. Existem centros de pesquisa que estão envolvidos nesse projeto. Então, por exemplo, do Instituto Butantan, o Instituto Butantan que financia esse projeto, e centros de pesquisa no Brasil inteiro fazem parte. Então, o Hospital Albert Einstein tem um centro de pesquisa e ali é feita uma parte desse estudo. Sim. Né? No caso, os nossos voluntários foram profissionais da saúde que estavam na linha de frente ao combate à doença. Ótimo. Então, com todos os critérios, eles foram inclusos. E aí, quando essa fase 3 ela é liberada, a gente pode, se necessário, se quiser, a fase 4 não é obrigatória. A fase 4 é uma fase mais longa, pode durar anos, porque nessa fase 4, a gente não vai ter mais o acompanhamento no centro de pesquisa. Vai ser por farmacovigilância. Entendi. Então, são outras pessoas externas que fazem esse acompanhamento dos pacientes e vão ver ali se em quanto tempo, se em 1, 2 anos, existe algum evento adverso, alguma sequela, alguma coisa que relacione essa molécula. Lembrando que os estudos clínicos, eles são demorados mesmo para se liberar uma medicação. Assim que ela é aprovada, ela passa por uma fase de teste. Né? Os voluntários envolvidos, eles ganham essa medicação da indústria farmacêutica. Então, é um processo longo, que não é feito da noite para o dia, porque existem negociações, porque envolve dinheiro, envolve muito custo, envolve muita responsabilidade. Sim, enorme. Agora, é a saúde, é a vida. Então, os pacientes tomaram essas doses da vacina. Então, eles têm esse acompanhamento anual, até o final do ano. Então, eles fazem visitas regulares ao centro de pesquisa. Existem ligações que são feitas para esses pacientes para saber como eles estão ou não. Se tem suspeita de Covid ou não. Então, é um cuidado mesmo que tem com o paciente. E por isso que é muito importante falar da pesquisa clínica. Sim. Porque muita gente não conhece. E é ciência, é inovação, né? É gente cuidando de gente. Com responsabilidade e que às vezes é pouco divulgado. Então, é importante saber que tudo aquilo de medicação que a gente usa passa por essa pesquisa clínica para que seja comercializado. Ótimo.
Eu estou recebendo várias participações aqui. Continuem, gente. Eu estou falando aqui com a Alda Mateus, de Portugal. A minha amiga Alda, ela diz assim: confesso, tenho receio de tomar a vacina porque tenho um histórico de alergia muito sério. A primeira manifestação me levou a uma cirurgia de grande porte e tive septicemia. E outro, Rogério Valadares, também fala: eu confesso que tenho medo dessa vacina, estamos no final dos tempos. É uma preocupação, por isso que é importante, né? Se você já tem isso, fazer um acompanhamento médico, se informar com seu médico, saber que tipo de substância tem ali dentro daquela vacina, que pode te causar alguma alergia. Sim. Porque, sim, isso é um risco e imagino que isso deve, sim, preocupar quem tem, né, igual esse pessoal que falou que tem essa alergia, realmente é preocupante. Sim. Então, por isso que você tem que ter o amparo médico e informar ele, né, antes de tomar a vacina, para que não aconteça nada. Mas é importante que também se vacine, porque para que haja imunização. A Daniela Coelho nos pergunta: gostaria de saber se já há estudos para o desenvolvimento da vacina de Covid para crianças, principalmente agora com o avanço da síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica. Eu imagino que já devem ter pessoas, sim, pesquisando sobre isso. Até porque, né, as crianças, elas são menos afetadas, mas não quer dizer que não são. Né? E tem essa síndrome pós-Covid. Então, eu imagino que sim, já devem se ter estudos. Eu não sei de algum que já esteja, né, em alguma fase, mas eu acho que futuramente isso vai acontecer. A Ana Zeckman pergunta: eu gostaria de saber sobre sequelas, se tem algum padrão e quanto tempo costumamos ficar com elas. Eu sei que nós temos falado muito sobre sequelas de quem pegou, para quem pegou o Covid, mas você pode trazer alguma informação sobre isso? Eu não sei, não vou saber responder isso porque eu não lido com pacientes que se infectam assim de forma grave. Então, mas quanto à vacina, ela pergunta sobre sequelas depois de tomar a vacina. Bom, os pacientes que a gente tem cuidado lá no ICE não apresentaram nada. Algum evento adverso tiveram, mas foi dor de cabeça, dor no local da aplicação. E passa rapidamente. Mas com relação à vacina, pelo menos a que a gente tem estudado, não apresenta muitas coisas graves. Ótimo. A Gessini de Almeida também comenta que ela está adorando esse nosso programa. Ela é muito querida, foi nossa capelã por muitos anos, fez um trabalho tremendo e agora está nos ajudando também. Nós temos um trabalho feito mesmo que à distância com os familiares de pacientes com Covid que estão nas UTIs do Hospital do Servidor Público do Estado. Então, trabalhamos como capelania dentro da equipe de saúde e nós não podemos estar presentes ali, mas nós telefonamos todos os dias para esses familiares, dando ouvidos a eles, sentindo as suas dores e confortando-os com a palavra de Deus. E como isso tem sido importante. E mesmo quando existe morte, perda de um paciente, ainda podemos continuar cuidando dessa família no luto. E como essas famílias são agradecidas. E a Gessini começou a fazer parte também dessa nossa equipe de capelães e visitadores que estão fazendo esse suporte como parte da equipe da saúde do hospital. Letícia, por que pessoas que não estão no grupo de risco ou não são idosos devem tomar vacina? Gente, vacinação é um pacto nacional, um pacto coletivo. E esse pacto coletivo ele tem salvado milhares de vidas, né? De contaminação, de infecção viral. Então, a gente sabe que desde pequeno a gente vacina. Nem sempre existiram vacinas, mas que elas são importantes. A gente viu um tempo aí do sarampo, quando ocorreu tudo aquilo que aconteceu, né? Porque as pessoas pararam de vacinar. Uma doença que já era erradicada, que não se tinham mais crianças ou pessoas tuberculose. Por conta disso. Então, a gente vê que é importante, é um pacto coletivo. Por quê?
quanto mais pessoas estiverem imunizadas, menos o vírus vai circular, né? Porque as pessoas já estão imunizadas, ele não vai ter onde ficar. E isso acontece mesmo com a vacina do coronavírus. Então, é importante que mesmo quem não esteja no grupo de risco e mesmo que quem não seja idoso se vacine. Porque existe uma parcela da população que por alguma contraindicação, igual o pessoal falou das alergias, às vezes eles não vão poder tomar a vacina. Sim. Não sei. Então, é importante que a população inteira esteja imunizada. Porque mesmo que tenha essa pequena parcela de pacientes, de pessoas que não vão se vacinar, o vírus vai circular muito menos. Então, quanto mais pessoas imunizadas, menos o vírus circula. Né? Ótimo. Então, é muito importante que a gente faça adesão desse programa. Sim. Né? E, gente, nós estamos falando principalmente sobre a Coronavac. Tá? Instituto Butantan, Letícia trabalha com o Instituto Butantan no Hospital Albert Einstein e a pesquisa científica que ela está participando é quanto à vacina Coronavac. Então, para quem entrou mais tarde no programa, talvez tenha pego o bonde andando aí, não sabe bem sobre o que, né? Então, nós estamos falando sobre tomar ou não a vacina e ela é pesquisadora que está diretamente ligada a esse experimento, a vacina, e sobre isso que nós estamos conversando. E o importante também, que a Letícia falou logo no começo, é que ela é crente em Cristo Jesus. Ela pertence a uma igreja, a Igreja Evangélica do Bosque da Saúde, é uma casa de oração, muito fiel à Escritura, à Palavra de Deus. Tem muitos irmãos queridos de lá que fazem parte da capelania também e vários irmãos que fazem parte da diretoria da Associação de Capelania na Saúde. Então, é sobre isso que nós estamos falando. Agora, Letícia, muitas pesquisas científicas são feitas em animais. Fala um pouquinho sobre isso, por favor. Isso é um assunto bem polêmico, né? Que envolve muita coisa, muita ética, muita responsabilidade, porque as pessoas muitas vezes não entendem o porquê disso tudo. Mas antes de se passar para a pesquisa clínica, antes dos estudos serem feitos em humanos, a pesquisa ela precisa passar pela pesquisa básica. E a pesquisa básica usa os animais. Os mais comuns são ratos e camundongos, mas existem chimpanzés, cavalos. A gente vê até um estudo do Butantan de soro que eles estão fazendo testes em cavalos. Mas é preciso fazer passar por essa fase de testes em animais. É importante lembrar que quando aconteceu todo o uso dos animais foi por conta da pós-Segunda Guerra Mundial, né? Que aconteceu tudo aquilo com os nazistas, o uso de pessoas durante a guerra, né? O mal... Para projetos horríveis. Isso. Então, isso aconteceu, o Código de Nuremberg, aconteceu essa reunião após a Segunda Guerra Mundial, e nesse código, eles determinaram ali... princípios éticos para o estudo em humanos, o benefício, o malefício, né, os direitos humanos dentro do estudo da pesquisa. Lembrando que o estudo em humanos ele só pode ser feito depois que os estudos em animais, comprovando o benefício, o malefício, é feito com teste em animais. Certo. Depois de feito esse teste em animais, a gente faz os estudos. Na outra etapa, que vai para humanos. É importante lembrar que o estudo é feito em animais porque a gente ainda não conseguiu, em laboratório, fazer um organismo tão complexo quanto o organismo humano para fazer o teste com esses medicamentos. Então, a gente precisa de um organismo vivo para poder fazer esse teste, porque o nosso organismo ele é complexo, são órgãos, células, substâncias que entram e saem todos os dias. Então, a gente precisa de um organismo vivo que seja minimamente comparado com o nosso, que tenha as mínimas funções quando comparados com nossos. Mas também nem sempre existiu uma legislação que amparasse o estudo com animais. De forma correta. Então, em 2008 foi criada a Lei Arouca. E nessa lei, a gente mostra ali o tratamento com os animais. O ambiente que esse animal tem que ser
armazenado, um ambiente que tem que ser favorável, com controle de temperatura, entre frio Muito e importante quente. essas dicas. Sim, porque esse animal ele não pode se estressar. A gente tem que ter Aham. um bom trato desse animal, Uhum. fazer manuseio correto com esse animal, porque Aham. ele é uma vida, um ser vivo, então Claro. ele não pode ficar estressado, né? Então, tem todas essas questões éticas envolvidas também com o tratamento dos animais. Precioso. Junto com essa lei Arouca que saiu em 2008, a gente tem o princípio dos 3 R's, Aham. que são siglas em inglês, mas que a primeira delas envolve o refinamento, que são técnicas refinadas para você manusear esses animais. Uhum. O replacement, que é substituição, Aham. você substituir o uso do animal para o seu estudo cada vez mais para cada vez mais ter essa substituição. Uhum. E a redução, você comprovar cientificamente que o menor uso de animais vai te trazer a mesma porcentagem de benefícios que quando você é usado com uma grande escala de animais. Aham, aham. Mas é importante lembrar que esses estudos feitos com animais, eles são regimentados por lei, amparados por leis. Então, não é de qualquer jeito que é feito, né? O sacrifício desses animais pós-estudo tem o jeito correto de se fazer, Sim. sem que ele sofra, sem que ele tenha dor. Então, esse animal, ele tem esse cuidado de temperatura, o ciclo de claro e escuro, porque esse animal precisa dormir também. Sim. Aham. Então, já existem animais que são feitos com modificações genéticas para determinados estudos. Então, é uma área bem legal e que é importante lembrar que ainda assim é preciso fazer estudo com animais, mas é tudo feito de forma correta, seguindo a lei. Aham, muito bom. E eles estão sendo usados para a preservação da raça humana, né? Da vida humana. Então, é um investimento que é feito nos animais em prol da saúde humana também. Isso é muito importante. Eu quero deixar para você um versículo da Bíblia, porque eu não quero responder a você a partir de tudo aquilo que você já ouviu, e eu estou convencida, eu vou tomar a vacina. Estou esperando a hora que me chamarem para tal, e estou aguardando realmente para que mais protegida eu possa voltar aos hospitais e ter contato com os pacientes e um contato mais próximo ainda com os profissionais da saúde, ministrando a palavra de Deus que restaura a vida. Mas eu quero deixar para você um versículo da Bíblia que está lá no Salmo 20 e diz assim: alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, nosso Deus. E na Bíblia, na linguagem de hoje, diz assim: alguns confiam nos seus carros de guerra e outros nos seus cavalos, mas nós confiamos no poder do Senhor, nosso Deus. Com isso, eu não quero dizer que eu vou confiar em Deus, vou ter fé nele e vou cruzar os braços e não vou fazer nada, de jeito nenhum. Eu creio que todos os meios que o Senhor tem nos dado de cuidar da vida, da vida de nossos semelhantes, são instrumentos. E ele tem colocado esses instrumentos também nas mãos dos cientistas, que estão se esforçando, se esmerando, porque eles também estão cuidando da sua própria vida, cuidando da vida dos profissionais da saúde que estão tão expostos na linha de frente. O que eu quero dizer aqui é que confiar na ciência é muito bom, ter as suas perguntas e investigar muito também faz parte da capacidade que o Senhor nos deu, mas, acima de tudo, confiar que o Senhor é o dono da história, que é o dono da nossa vida, e Ele está cuidando de nós e usando todos os instrumentos para o nosso bem, mas é Ele quem escreve a história da nossa vida. Letícia, para a gente fechar o nosso programa de hoje, quero agradecer muito, valeu demais, foi muito bom. O pessoal, muitas pessoas escreveram falando que estava sendo precioso, a sua fonte de informação é muito fidedigna, e eu queria que você deixasse uma palavra final para a gente. Antes da gente finalizar, vou pedir para o pessoal mostrar aí uma imagem que eu trouxe, porque muita gente pode não ter entendido aquela eficácia que saiu nos jornais,
Oh, mas tão baixo? Por que Aham. isso? Como que Ah, funciona? isso, Matheus pode mostrar a imagem pra gente. Vou pegar minha Já colinha. está na tela, ótimo. Então, já tá na tela? Já. Então, a gente vê aí que quando o paciente toma a vacina, ele tem 50% de chances do vírus se instalar no organismo ou de não se instalar. Nessas 50% de chances desse vírus se instalar, o que acontece? Dentro desses 50%, 77,96% dos pacientes vão apresentar os sintomas da doença do Covid-19. E 22,04% não vão apresentar 77,96% não apresentarão sintomas de ótimo. e 22,04% vão apresentar os sintomas da doença. E 100% dentro desses 22 vão ser sintomas leves. E a gente pode passar para a próxima imagem. Tá na tela. A Próxima imagem. Ótimo. gente viu aquela eficácia global que apareceu de 50,4%. O que mostra esse número pra gente? Ele fala que quando a gente toma vacina, a gente tem 50,4% de chances de não desenvolver a doença. Então, a gente tem essa porcentagem de não desenvolver a doença. Sendo que quase 78% dessas chances de não precisar de nenhum atendimento médico, porque a maioria não apresenta os sintomas, e 100% de chances de o paciente não precisar ser hospitalizado, porque ele não vai apresentar a forma grave da doença, efeitos leves. Ótimo. Dessa doença. Isso é um sossego, Sim. né? Graças É muito a importante, Deus. porque às vezes aparecem esses números supostamente pequenos, e quem não entende fica realmente com medo. Amedrontado. Então, pra gente finalizar, pra gente rematar tudo aquilo que a gente viu hoje, a gente viu sobre a vacina, que é importante, o quanto a pesquisa, o quanto a ciência está envolvida nisso, e como a Eleni acabou de dizer, o Senhor Deus, ele proveu pra gente meios para que isso pudesse acontecer, para que essa vacina pudesse ser liberada. Né? E cabe a nós, claro, sempre se informar e ler sobre isso, e sim, tomar a vacina. Né? Nós, como cristãos, fazemos parte da sociedade. Deus, ele proveu esse meio para a gente se cuidar, para a gente prevenir. Então, nada mais importante do que a gente ter essa consciência, esse pacto coletivo de tomar a vacina e de se imunizar. Lembrando que tem uma porcentagem dessa população que não vai poder tomar a vacina por alguma contraindicação, né, por algum problema. Então, é importante que a gente se vacine sim, né? E que a gente entenda um pouquinho. Espero que hoje, quem está assistindo a gente, que você também consiga entender um pouquinho sobre o envolvimento, sobre a responsabilidade que tem por volta da liberação de uma medicação e da vacina. Sim. As informações foram excelentes. Eu espero que todos tenham compreendido uma grande parte e que você realmente possa utilizar esse meio que Deus está nos oferecendo para nos imunizarmos e podermos voltar a uma vida produtiva, dinâmica e fora das quatro paredes o mais rápido possível. E que tudo que possamos fazer, façamos para a glória de Deus. Então, que o nosso Deus dê paz ao meu coração, ao seu coração, e que juntos possamos estar aproveitando de tudo o que Ele nos oferece para a vida, para a sua vida, para a preservação da nossa vida, para a glória de Deus. Muito obrigada. O versículo que eu sempre gosto de lembrar é esse: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, que realmente essa seja a motivação, né, da nossa vida. Amém. Obrigadíssimo, Letícia. Deus abençoe muito a sua vida, o seu trabalho, o seu ministério na capelania. Logo, logo estaremos de volta, se Deus quiser. Até lá. E se Deus quiser, até a próxima semana, onde eu espero você de volta aqui com a gente, falando sobre capelania. Gente cuidando de gente. Deus abençoe você e boa semana. Thank you.